Sejam bem-vindos e bem-vindas a este momento de celebração. Hoje podemos nos encontrar em mais este culto online, porque é da vontade de Deus. Dele é o convite e ele é o anfitrião. Que nesta hora possamos abrir nosso coração, sentir a presença de Deus conosco e permitir que ele fale conosco. Neste culto queremos refletir sobre semear, sobre nossa fé e missão nesta terra como semeadores. Semear significa ter fé, significa acreditar que pequenas sementes, no tempo certo e pela graça de Deus, brotam, crescem e se transformam. Assim, saudamos a todos vocês com este versículo 18 de Tiago, capítulo 3. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Iniciamos esse nosso encontro cantando o hino 439, Semente de Libertação. Bom dia! Celebramos este culto em nome e na presença do Pai, Deus Criador, em nome do Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, e em nome do Espírito Santo, o verdadeiro Consolador. Amém. Invoquemos a Deus cantando o hino 3, Deus Trino.
Em Cristo encontramos liberdade, liberdade de vida e para a vida. Contudo, em muitos momentos, transformamos a liberdade que Cristo nos dá para darmos ocasião ao pecado. Pecamos contra Deus e contra o nosso próximo, e com isso trazemos sofrimento ao nosso mundo. Deus em Cristo nos dá vida nova, salvação. Por isso, confessemos os nossos pecados conjuntamente. Misericordioso Deus, chegamos diante de Ti com o peso de nossas ações e omissões. Pedimos perdão pelas vezes em que falhamos em plantar sementes de fé nessa vida. Perdão pelas vezes em que não confiamos que Tu és quem cuida, prepara e que no tempo certo provê o fruto. Ouve nossa oração e ajuda-nos a estarmos conectados em Ti, para que possamos crescer fortes e vigorosos e frutificarmos. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Com essas palavras de Romanos 6:18, anuncia o perdão de Deus a todos que confessaram seus pecados e deles se arrependeram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nunca deixa os seus sem uma resposta. Ele é misericordioso e vem ao encontro daqueles que clamam por sua ajuda. Em nosso mundo, há muitos motivos pelos quais podemos clamar a Deus. Olhemos à nossa volta, olhemos para o além dos muros da nossa igreja, para além das fronteiras da nossa cidade. Há destruição, dor, guerras, mortes. A terra sofre com a destruição. Pessoas sofrem com doenças físicas e mentais. Clamemos juntos pela misericórdia de Deus. Thank you.
O amor e a misericórdia de Deus nos alcançam. Confiem, pois Ele sempre está perto dos que o buscam com sinceridade. A liberdade que encontramos em Cristo nos afasta do pecado e nos aponta o caminho da vida eterna, o caminho da redenção. Por isso damos graças ao nosso Deus, cantando Glória, Glória, Aleluia. Oração do dia. Santo e todo-poderoso Deus, graças te rendemos por podermos nos reunir como tua igreja nessa tua comunidade. Tu nos chamastes e aqui estamos para ouvir tua santa palavra. Te pedimos, envia o teu Espírito, que a tua palavra possa transformar a nossa vida. Que possamos entender o seu amor, conhecer sua vontade e viver a sua vontade em nosso dia a dia. É o que te pedimos e agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 17, versículos de 22 a 24. Uma promessa de esperança. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei no monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. Palavras da salvação. Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o apresentaremos? É como um grão de mostarda,
que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Que a graça e a paz de Deus esteja conosco neste momento. Abre, Senhor, os nossos ouvidos e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Como nós já aprendemos há um bom tempo atrás, Jesus costumava falar aos seus discípulos e às multidões que por ele procuravam por meio de histórias, e essas histórias eram chamadas parábolas. Atualmente, educadores e cientistas renomearam essa técnica de storytelling, e ela é utilizada nas escolas, nas famílias, por psicoterapeutas, por coaches para desenvolvimento profissional, porque ela é uma forma de chegar muito perto do coração das pessoas e fazer com que elas entendam a partir de exemplos. Então, em suas parábolas, Jesus nos trouxe várias alegorias, inclusive nós encontramos várias delas no Evangelho, utilizando a figura da semente e do semeador, falando sobre o ato de semear. Como, por exemplo, a parábola do semeador que saiu para semear e a semente caiu em solo fértil e ela frutificou. Aqui nesse trecho do Evangelho de Marcos, que a Silvia e o Frango leram para nós hoje, nós encontramos duas historinhas diferentes e eu vou começar comentando primeiro a segunda história. Nós já tivemos muitas oportunidades para ouvir sobre a parábola do grão de mostarda. Se você não sabe, o grão de mostarda, ele é muito pequenininho. Ele é do tamanho de um pontinho. E, no entanto, ele se desenvolve numa árvore muito grande, uma árvore viçosa, frondosa. Mas eu não estou falando aqui daquela verdura amarga que é chamada mostarda que nós encontramos hoje, mas sim dessa outra espécie de mostarda que se transforma numa árvore. Ela é uma árvore tão grande que Jesus fala que ela se desenvolve e em seus galhos podem se instalar pequenos ninhos de pássaros e ali os pássaros ficarem. E, inclusive, essa é uma alusão que Jesus faz àquele texto de Ezequiel que a Ana Sofia leu para nós. Então, tem um fato muito interessante nessa parábola, que é o fato de que um minúsculo grão possui essa força misteriosa, essa força ativa, que faz com que ele cresça e se desenvolva. E aqui, essa parábola, então, quer nos dizer que o reino de Deus é como um grão de mostarda, porque o crescimento do reino ele é um processo lento, inclusive com etapas que os nossos olhos não acompanham. Por exemplo, uma semente, ela vai dentro da terra e ali dentro da terra os nossos olhos não acompanham o que está acontecendo. No entanto, ali a semente está se desenvolvendo e está acontecendo uma etapa que é importante para o seu desenvolvimento. Acontece ali dentro da terra algo que foge completamente do nosso controle, mas que está completamente sob o controle de Deus. É um processo que ele é controlado por Deus. E aqui cabe mais uma lição para nós que somos moradores dessa selva de pedra. Eu não sei se vocês conhecem algum agricultor, mas se nós formos pensar qual que é a característica mais relevante de um agricultor, eu diria que seria a paciência. Porque o agricultor, ele semeia e ele aguarda que ali aquela semente vai se desenvolver e esse processo não está sob seu controle. É bem verdade que ele pode ali até fazer alguma coisa para ajudar. Então ele pode corrigir o pH do solo, pode melhorar a oferta de água, pode adicionar fertilizantes, herbicidas, mas ele sabe que ele precisa aguardar para que ali naquela semente ocorra a potente e esperada ação de Deus. Além dessa referência do grão de mostarda, no primeiro trecho do Evangelho que nós lemos hoje, nós temos a parábola da semente também.
E lá nós lemos o seguinte: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Esse trecho que nós lemos, essa primeira parte, então, ela nos remete à dependência do cuidado de Deus. Deus provê cada coisa ao seu tempo para o pleno desenvolvimento da semente, para aquilo que ela vai ser, para aquilo que ela precisa ser, que é uma planta viçosa, saudável e que produz frutos para que um número maior de pessoas possa ser abençoado. Então, hoje, a nossa reflexão com esses dois trechos é sobre duas palavras, sobre paciência e sobre esperança. É sobre nós sermos mais como esse agricultor que faz a sua parte, mas sabe que o desenvolver da semente não depende dele, depende de Deus. É uma espera, ele planta e espera. Mas não é aquela espera impaciente ou aquela espera angustiante. É uma espera de alguém que sabe, que confia, que conhece, que ali se desenvolve algo que começa pequeno, que às vezes é até considerado insignificante, mas que se desenvolve plenamente para aquilo que ele foi feito para ser. Então, duas importantes lições eu queria destacar agora para esse momento. Então, em primeiro lugar, é da parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda, ela nos ensina que grandes resultados, grandes coisas começam com pequenas iniciativas, começam pequeno. Muitas vezes, nós pensamos em não fazer coisas, principalmente para a obra de Deus, porque nós imaginamos que aquilo não vai ter importância, ou que aquilo é uma coisa muito pequena e que não vai ter um grande resultado. No entanto, nessas horas nós devemos nos lembrar do grão de mostarda, que pequenas coisas se transformam em grandes coisas no reino de Deus. Deus tem esse poder de fazer com que o pequeno se transforme em algo grande. Em segundo lugar, essa parábola da semente, ela nos ensina algo muito interessante. Ela nos ensina que a planta crescerá, que não depende de nossas ações, ela vai crescer. Às vezes, nós nos colocamos diante de algumas situações que as dificuldades elas nos desesperam. E por mais que nós façamos, nós vemos que aquilo não tem resultado. Então aquilo nos desanima. Só que nós devemos lembrar que a semente, ela vai crescer. Então, confiemos em Deus para que aquele sentimento não nos desespere, não nos desanime. Existe uma promessa que foi feita, que a planta vai continuar crescendo, mesmo que os nossos olhos não percebam. Por mais que nós sejamos bem-aventurados e participemos e trabalhamos na expansão do reino, o crescimento de fato, quem dá é o próprio Deus. Então, para finalizar a nossa reflexão, eu queria compartilhar com vocês uma historinha. Eu espero que vocês escutem a história, que as lições dessas parábolas todas nos inspirem para o dia a dia e que nós nos sintamos encorajados, com paciência e confiança, a sermos como essa velhinha aí que vai aparecer na história na construção do reino de Deus. E que Deus nos ajude. Um homem morava numa cidade grande e trabalhava numa fábrica. Todos os dias ele pegava o ônibus das 6h15 da manhã e viajava 50 minutos até o trabalho. À tardinha fazia a mesma coisa, voltando para casa. No ponto seguinte ao que o homem subia, entrava uma senhora que procurava sempre sentar na janela, abrir sua bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora do ônibus. Um dia, o homem reparou na cena e ficou curioso. No dia seguinte, a mesma coisa. Outra vez, o homem sentou-se ao lado da senhora e começou a conversar com ela. Bom dia. Desculpe a curiosidade, mas o que a senhora está jogando pela janela? Bom dia. Eu jogo sementes. Sementes? Sementes de quê? De flor. É que eu viajo neste ônibus todos os dias.
Eu olho para fora e a estrada é tão vazia. Eu gostaria de poder viajar vendo flores coloridas por todo o caminho. Imagine como seria bom. Mas a senhora não vê que as sementes caem no asfalto, são esmagadas pelos pneus dos carros, devoradas pelos passarinhos? A senhora acha que essas flores vão nascer aí na beira da estrada? Ai, eu acho, meu filho. Mesmo que muitas sejam perdidas, algumas certamente acabam caindo na terra e com o tempo elas vão brotar. Mesmo assim, demoram para crescer, precisam de água. Ah, mas eu faço a minha parte. Sempre haverá dias de chuva. Além disso, apesar da demora, se eu não jogar as sementes, as flores nunca vão nascer. Ah, olha, me desculpe, mas eu preciso continuar aqui com o meu trabalho. O homem desceu logo adiante, achando que a velhinha já estava meio caduca. O tempo passou. Um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto. Olhou para fora e viu margaridas na beira da estrada. Hortênsias, azuis, rosas, cravos, dálias. A paisagem estava colorida, perfumada e linda. O homem lembrou-se da senhora, procurou-a no ônibus e acabou perguntando para o cobrador, que conhecia todo mundo. Oh, você quer saber daquela senhora? Oh, imagine, morreu de pneumonia no mês passado. O homem voltou para o seu lugar e continuou olhando a paisagem florida pela janela. Quem diria, as flores brotaram mesmo, pensou. Mas de que adiantou o trabalho da velhinha? A coitada morreu e não pôde ver essa beleza toda. Nesse instante, o homem escutou uma risada de criança. No banco da frente, um garotinho apontava pela janela, entusiasmado. Olha, mãe, que lindo! Quanta flor pela estrada! Como se chamam aquelas florzinhas azuis? E as amarelinhas? Então, o homem entendeu o que a senhora tinha feito, mesmo não estando ali, para contemplar as flores que tinha plantado. A senhora devia estar feliz, afinal, ela tinha dado um presente maravilhoso para as pessoas. No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se numa janela e tirou um pacotinho de sementes do bolso.
A oferta do culto de hoje, ela é uma oferta nacional, destinada pela ESLB ao auxílio para a formação teológica. Quero compartilhar com vocês um texto de um desses alunos de teologia, que diz o seguinte: a oferta não é só para a nossa formação teológica, ela também é para o fortalecimento da nossa ESLB, e você é parte dela. Com essas palavras, estudantes expressam sua gratidão a você que oferta com alegria. Sua oferta permite que muitas pessoas possam realizar a formação teológica e se preparar para a futura atuação ministerial na igreja. A oferta é um ato de amor e esperança, é sinal de alegria e gratidão a Deus. Que assim Deus possa abençoar a todas as ofertas e ao destino delas. Em seguida, segue o gráfico do resultado de nossas contribuições referente ao mês de junho, onde até o momento atingimos 58% de nosso objetivo para que possamos honrar com nossas obrigações. Segue também os nossos dados bancários para que vocês possam fazer sua contribuição, sua doação e até a coleta do dia de hoje. Você também pode fazer através do Pix, cuja chave é o nosso CNPJ, que segue na tela. Fazer isso incentivados pela passagem bíblica de 2 Coríntios 9:7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Querido Deus e Pai, entregamos a Ti nossas vidas. Dá-nos coragem e fé para vivermos o Teu reino aqui e agora, que não nos cansemos de semear o bem e de trabalharmos incansavelmente em Tua lavoura. Abençoa os frutos que aqui trazemos e que a partilha possa ser diária. A Ti entregamos a nossa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ouve nosso coração.
queremos agora receber a bênção. Possa a estrada levantar-se para encontrá-lo. Possa o vento estar sempre às suas costas. Possa o sol brilhar quente em seu rosto, as chuvas caírem macias em seus campos, e até que nos encontremos outra vez, possa Deus tê-lo mansamente na palma de sua mão. Assim, nos abençoe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora vamos em paz e sirvamos com alegria. Vocês devem se lembrar que há um tempo atrás nós começamos uma pesquisa para que nós, como membros, dividíssemos quais as músicas que nós gostamos muito de cantar. E assim nós começamos hoje com o pós-lúdio, trazendo uma dica de uma de nossos membros aqui da igreja. Dê só uma espiada. Eu escolhi a Canção do Cuidado como uma música que eu tenho muito carinho, porque é uma música que eu adotei nos últimos tempos como minha oração matinal. De amor que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduze a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Siga em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Siga em paz a minha estrada, pois eu sei que vai guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar,